Olá para você que me acompanha aqui no canal. Hoje a análise vai ser do filme Sniper Americano de 2014. De uma forma geral, as guerras sempre foram um terreno fértil para o desenvolvimento das artes. Grandes clássicos da literatura têm como pano de fundo esses acontecimentos históricos. Boa parte da arquitetura europeia faz referência a datas ou líderes relevantes, e até a música assume um papel central nos mais variados momentos. As consequências desastrosas das guerras em qualquer sociedade, principalmente do ponto de vista emocional, servem de combustível para que o artista se expresse. E não foi diferente nos conflitos armados desse início do século XXI. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Em 19 de março de 2003, o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, deu essa declaração que você acabou de assistir, que foi também o pontapé inicial para a Guerra do Iraque. O conflito no Oriente Médio durou mais de 8 anos e até conseguiu derrubar o presidente Saddam Hussein, mas a um altíssimo custo. Vácuo de poder, guerra civil, instabilidade política e milhares de vidas perdidas, tanto civis quanto militares. O foco desse filme está na biografia de um dos membros das Forças Armadas norte-americanas que esteve diretamente envolvido na Guerra do Iraque. Chris Kyle nasceu no estado do Texas e entrou para a carreira militar no final dos anos 1990. Pouco tempo depois, ele passou a fazer parte dos SEALs, que são divisões especiais dedicadas a missões de maior complexidade. Dentro dessa atribuição, ele foi reconhecido como o atirador mais letal da história. Segundo dados oficiais do Pentágono, ele teria abatido 150 pessoas, um número muito mais elevado do que qualquer outro colega até aquele momento. E é nesse dia a dia iraquiano que o espectador tem o primeiro contato com o filme. A cena inicial nos apresenta aquele ambiente angustiante, dentro do qual está o Chris. Ele espreita, estuda o terreno, observa com atenção e tenta identificar algum movimento suspeito. De repente, ele avista uma mulher e uma criança que pareciam levar uma bomba. O que fazer naquela situação? É uma cena muito bem construída pela tensão e pela imprevisibilidade. E de cara, chama a atenção a frieza com a qual aquele homem se comporta em meio a um ambiente totalmente adverso. 2,100 yards away, which is 21 football fields away. Yes, sir. That I can't even understand making a shot from that distance. I can't either. It was an accident, wasn't it? It was an accident. You dropped your rifle. Esse trecho que você acabou de assistir foi extraído de um programa de entrevistas norte-americano no qual o próprio Chris Kyle contou um pouco da experiência de guerra. Isso foi logo após o lançamento do seu livro em 2012. American Sniper ficou na lista dos mais vendidos do The New York Times por 37 semanas e acumulou mais de 1 milhão de cópias comercializadas desde então, levando-se em conta os formatos físicos e digitais. De fato, esse sujeito virou uma personalidade pública, o que incentivou a Warner a adquirir os direitos de adaptação do livro para o cinema. Para a direção, nomes como David O. Russell chegaram a manifestar interesse no projeto, e Steven Spielberg foi anunciado como diretor pela imprensa. Divergências com o estúdio durante o desenvolvimento fizeram ele desistir posteriormente da ideia, e no final das contas quem assumiu os trabalhos foi Clint Eastwood. Além de um nome consagrado do cinema norte-americano, naquele momento ele já tinha no currículo 2 Oscars de direção, em 1992 por Os Imperdoáveis e em 2004 por Menina de Ouro. But just to see what made him tick, how he became that way, where did he get this talent from, and the drama that it put in his life and pressure it put in his life. Would be an interesting story to tell. Clint Eastwood é um diretor experiente, habilidoso, inteligente e de muita clareza narrativa. Os seus filmes transitam entre gêneros e mesmo aqueles de menor repercussão entregam trabalhos de alta qualidade.
Sniper americano não é uma exceção, então você vai se envolvendo com aquela narrativa. Ele consegue estabelecer uma conexão do público com o protagonista e oferecer uma narrativa agradável, mesmo abordando um tema indigesto. Para além disso, a matéria-prima já é um ponto alto do projeto. Quantas vezes você já se deparou com um sujeito cujo principal talento é ser o melhor atirador de elite de todos os tempos? Existe uma questão muito forte aí de novidade, de curiosidade mesmo. Quem é esse cara? De onde ele veio? Como é que é o dia a dia dele? A partir disso, o filme resgata referências da vida pessoal do Chris, como a influência do pai no manejo das armas, o trabalho como peão de rodeio e a traição que ele sofre de uma ex-companheira. Cada uma dessas cenas da parte inicial ajuda a construir um conjunto de valores que vão justificar todo o resto. O menino Chris é criado em uma estrutura familiar clássica, tendo como principal referência o pai. Dentro desse patriarcalismo, ele aprende a ser o porto seguro, aquele que se importa e cuida dos que são leais e estão próximos a ele. E isso vai do irmão, em um círculo micro, até a própria pátria, em um círculo macro. Why would you say I'm self-centered? I'd lay down my life for my country. Why? Because it's the greatest country on earth and I do everything I can to protect it. A ideologia do Chris é muito clara: proteger a honra, a família e a pátria. Essa é a bússola moral pela qual ele é orientado, passa pelo duro treinamento militar e se envolve com a futura esposa Taya. Só que a missão que ele recebe na guerra do Iraque não é nada simples: encontrar o líder da Al-Qaeda, Abu Musab al-Zarqawi. E tudo isso imerso na realidade de um país destruído, com uma guerrilha armada de inimigos dispersos e fragmentados. As coisas começam aparentemente bem, até pela habilidade do Chris em administrar toda aquela situação. Mas quanto mais o tempo passa, mais ele vai perdendo a conexão com os seus valores de origem. Mesmo nos períodos em que ele volta para casa, nos Estados Unidos, a esposa não sente a presença emocional dele. Todo aquele estresse da guerra faz ele ficar aéreo, disperso, desconectado. E mais do que isso, até agressivo. A gente vê isso no descontrole dele na maternidade, logo após o nascimento da filha, na paranoia de achar todo o carro do trânsito suspeito e na forma impulsiva com a qual ele quase machuca um cachorro que estava brincando com as crianças em um churrasco. Ele perde a referência. A guerra destrói a capacidade real de proteção dele, algo que estava em seu DNA, simplesmente porque ele não tinha como ter o controle de tudo. A cada nova incursão no Iraque, e são 4 ao longo da história, a coisa se complica. Ele vê colegas sendo gravemente feridos e mortos em combate, e ele próprio fica muito próximo da morte em uma operação especial. Assim como em tantas outras obras, aqui mais uma vez o cinema explora os horrores da guerra sob o ponto de vista daqueles que lutam por um ideal, mas são dilacerados pela realidade do dia a dia. O filme é muito didático em demonstrar as consequências disso não só nos campos de batalha, mas principalmente a milhares de quilômetros de distância. I'm making memories by myself. I have no one to share them with. Well, we got our whole lives for that. When does that start? Even when you're here, you're not here. Filmes que exploram a deterioração dos soldados e suas vidas particulares não são uma novidade. Na era pós-guerra do Vietnã, a gente teve grandes títulos nesse sentido, como o vencedor do Oscar, O Franco Atirador, de 1978, e a superprodução Nascido em 4 de Julho, de 1989. A diferença nesse caso é que, ao invés de criticar a existência da guerra em si, o roteiro demonstra como o protagonista é uma vítima incompreendida daquilo tudo. Em nenhum momento o Chris faz uma autorreflexão sobre a pertinência daquela guerra, ou mesmo tenta entender o contraditório daqueles iraquianos. O filme é maniqueísta ao glorificar um personagem que entende o mundo na perspectiva simplista do nós contra eles. É exatamente por isso que as reações foram divididas na época de lançamento. O subtexto político-ideológico faz esse ser um filme polêmico, que enfrenta uma forte resistência de parte da crítica. O The Hollywood Reporter, por exemplo, se referiu ao filme da seguinte forma, abre aspas, um relato triste, vívido e conciso da vida do atirador mais habilidoso dos anais militares norte-americanos, fecha aspas.
Já o Entertainment Weekly seguiu uma linha diferente. Abre aspas. O filme é apenas uma repetição de missões sem contexto e alvos unidimensionais. Fecha aspas. Todo e qualquer filme tem um viés ideológico que vem dos realizadores. Por isso, o julgamento moral dos personagens e de suas histórias vão ser influenciados pelos valores de cada espectador. Mas independente disso, é necessário reconhecer os valores técnicos e artísticos da história, que não são poucos. He has eyes on our guys. Can you confirm it's him? It's him. A direção do filme é excepcional, como eu já tinha adiantado, trazendo o espectador para dentro da narrativa a todo momento. Você se conecta com os personagens, com a história, com as subtramas, tá tudo no seu devido lugar. O filme tem uma duração excelente, não tem gorduras, e o andamento não fica prejudicado nos momentos em que o protagonista vai para os Estados Unidos, ele não perde ali. Tá tudo muito bem balanceado, e eu diria que é uma das obras da prateleira de cima na carreira do Clint Eastwood. Do ponto de vista das bilheterias, ele também foi um sucesso absoluto, com arrecadação superior a $500 milhão, sendo quase 2/3 disso arrecadados dentro dos Estados Unidos. Os aspectos técnicos são excepcionais, em especial o desenho de produção, a montagem e o som. A sequência ali perto do final, onde eles precisam bater em retirada em meio a uma tempestade de areia, é de um apuro técnico impressionante. A propósito, ele venceu o Oscar de melhor edição de som e concorreu em outras 5 categorias. Uma delas foi melhor ator para Bradley Cooper, que desde o início já estava escalado para ser o protagonista. Eu considero uma interpretação muito segura e fiel à personalidade do Chris, pelo menos se a gente levar em conta os vídeos de referência que estão disponíveis na internet. E sendo ele também produtor da obra, foi inevitável perceber uma entrega muito grande. Aliás, o filme foi uma espécie de ponto de virada na carreira, já que pela primeira vez ele seria reconhecido pela Academia com uma indicação na categoria de melhor filme e não pararia mais de perseguir projetos com grande potencial na temporada de prêmios. And I really loved the aspect of a Western-like story in a war setting. And that it's a character study. Historicamente, os faroestes tenderam a abordar apenas o lado dos conquistadores. E do ponto de vista ideológico, é isso que acontece em Sniper Americano. Mesmo assim, o filme é conduzido de forma excepcional por um Clint Eastwood no auge, que entrega uma história fluida, dinâmica e de fácil assimilação. Um filme com grandes qualidades, que mesmo estreando no apagar das luzes de 2014, ainda conseguiu chegar como um concorrente relevante no Oscar daquele ano. I'm willing to meet my creator and answer for every shot that I took. The thing that haunts me are all the guys that I couldn't save. E agora eu queria ouvir de você aí que me acompanha. Qual é a sua percepção pessoal sobre Sniper Americano, hein? E de que forma você reagiu àquele final? Participe do papo deixando a sua mensagem aqui nos comentários. E também não se esqueça de dar joinha no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. Para quem já me acompanha, vai ser também uma honra se você puder se tornar um membro desse espaço, para ter acesso assim a vantagens e conteúdos exclusivos. A gente segue analisando todos os filmes indicados ao Oscar na categoria principal de 2014, sendo que a próxima sessão vai abordar um projeto que demorou mais de uma década para ser totalmente realizado, de Richard Linklater, Boyhood, da infância à juventude. Te espero aqui.